Olá, bem-vindos à Academia Hopper. Você sabia que a América Latina está se tornando um importante centro de tecnologia no cenário mundial? Gostaria de saber quanto ganha um programador nesses países vizinhos? Então fica até o fim do vídeo para conhecer também algumas das empresas gigantes que foram criadas aqui. Seguindo o sucesso do vídeo sobre quanto ganha um programador ao redor do mundo, e a pedido de vocês, eu resolvi fazer uma segunda pesquisa para incluir alguns outros países que não estavam no primeiro vídeo, dessa vez focando na América Latina. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu escolhi os países com a cena tecnológica mais reconhecida mundialmente. E aí eu fiquei espantada ao descobrir que, segundo o site Contexto, vou deixar o link aqui para vocês também, o Brasil estava apenas em quarto lugar no ranking de tecnologia na América Latina em 2019. Estava atrás do Chile, México e Colômbia. Por isso, nessa pesquisa nova que eu fiz, eu resolvi analisar os salários dos programadores nos países mais relevantes, que foram Chile, México, Colômbia, Argentina e Peru. Antes de começar a falar sobre os valores, eu queria comentar como que essas informações foram geradas. Porque nos países estrangeiros é muito comum você definir o salário como um salário anual. Então eu fiz uma divisão simples por 12 para pegar o salário mensal. Eu vou apresentar para vocês as médias dos salários, mas eu também vou comentar sobre o salário máximo, porque dependendo da empresa, né, esse salário médio ele pode variar um pouco. E às vezes a pessoa, por exemplo, é um programador júnior e ele já está na empresa há algum tempo, ele pode ter obtido já algum ajuste salarial, mesmo sem ter mudado de cargo ainda. Também lembra que de empresa para empresa esse salário pode variar muito, então isso aqui é uma média para a gente ter uma noção. E é claro que não dá para fazer comparação de salários sem falar em custo de vida, principalmente porque eu resolvi colocar aqui os valores em moedas locais, tá? Porque eu acho melhor a gente comparar dessa forma do que ficar tentando transformar em reais brasileiros. Então, para selecionar o custo de vida, eu escolhi as capitais onde existem hubs de tecnologia. Eu vou falar quais são as capitais que eu escolhi. E para moradia, eu pesquisei o custo de um apartamento de um quarto nas áreas centrais da cidade, tá? É claro que nessas cidades todas, assim como no Brasil, regiões mais afastadas do centro tendem a ter preços mais baratos, por isso provavelmente esse custo de moradia provavelmente dá para ser mais em conta. Até mesmo porque também é muito comum em cidades que são mais caras você ter aluguel de quartos em casas compartilhadas, que são as famosas repúblicas que a gente usa aqui no Brasil. Já os valores de alimentação e de utilidades como luz, aquecimento, taxa de lixo, essas coisas, estão dimensionadas para um casal, mas os valores do transporte mensal estão dimensionadas apenas para uma pessoa. E por último, gostaria de lembrar que os custos de vida dependem muito do estilo de vida da pessoa, e esses números eles servem apenas como base para a gente poder comparar cada um desses países de alguma forma. Vamos começar então pela Argentina. A Argentina, ela ocupa a posição 38ª no ranking mundial de países tecnológicos. E ela vem crescendo, porque ela já tem no seu portfólio grandes unicórnios de sucesso mundial, que são o Mercado Livre, Decolar, OLX e a Auth0. Vamos lá então, quanto que ganha um programador na Argentina? Um programador de cargo júnior ganha em média 45 mil pesos argentinos, chegando a uma máxima de 58 mil pesos argentinos por mês. O pleno ganha uma média de 58 mil pesos argentinos, chegando até 83 mil por mês. E o sênior, mais ou menos a média é em 83 mil, chegando a ganhar até 160 mil pesos argentinos por mês. Para falar sobre os custos de vida, eu escolhi a cidade de Buenos Aires, tá? E um apartamento de um quarto em Buenos Aires custa 20 mil pesos argentinos, alimentação 6 mil, luz, aquecimento, água e coleta de lixo 2.849, internet 1.285, transporte mensal 1.138 e dá um total de 31.272.
É estranho pensar esses números, né? Parecem números muito grandes, mas realmente o peso argentino ele tem valor muito abaixo do valor do real. O próximo país que eu gostaria de comentar é o Chile. Também é conhecido como Silicon Valley. Não sei se você já tinha ouvido falar dessa expressão. E ele tem crescido muito graças aos esforços do governo em flexibilizar e diminuir impostos para alavancar o empreendedorismo chileno. A moeda do Chile ela é bastante desvalorizada em relação ao real, então vocês vão ver que os números são meio assustadores, né? São na casa de milhões. Uma outra coisa é que existem muitas startups chilenas, mas infelizmente eu pesquisei e não tem nenhuma que a gente conhece aqui no mercado brasileiro, por isso eu não vou comentar, mas lá realmente é um ambiente muito, muito interessante para os brasileiros trabalharem. Se você não visitou o Chile, eu aconselho, eu já fui lá, é muito legal. Vamos ver então quanto ganha um programador no Chile. Então, o salário médio de um júnior está na casa aí de 1.300.000 pesos chilenos, chegando ao máximo de 1.500.000. O pleno ganha uma média de 1.300.000 também, mas pode chegar a uma máxima de 1.800.000. Já o sênior ganha 2.100.000 e pode chegar a 2.300.000 como máximo. E para avaliar os custos de vida mensal, eu escolhi a cidade de Santiago. Lá em Santiago, um apartamento de 1 quarto na região central custa 350.000 por mês. A alimentação você gasta mais ou menos 280.000. Luz, aquecimento, água e coleta de lixo é 79.000. A internet 13.000 e o transporte mensal fica em 40.000, totalizando 762.000. Dá para ver que um programador júnior já consegue se manter sozinho e ainda sobra um pouco de dinheiro, já é factível morar por lá. Vamos falar agora sobre nosso vizinho mais distante, o México. Também existe um cenário muito grande, uma evolução e uma inovação tecnológica muito grande no México, só que as empresas que foram bem-sucedidas lá, elas não são conhecidas no Brasil. Só que, além disso, lá no México, a capital do México, que é a cidade do México, não é a única que tem um grande hub de tecnologia. Existe também a cidade de Guadalajara, que tem bastante tecnologia também. Um júnior ganha uma média de 15.000, chegando ao máximo de 28.000 por mês. Um pleno, 29.000 por mês na média, com um máximo de 40.000. O sênior ganha uma média de 35.000 e um máximo de 66.000 pesos mexicanos mensais. A cidade que eu peguei como referência foi a cidade do México, mas pelo que eu vi, a cidade de Guadalajara tem preços bastante parecidos. Um apartamento de 1 quarto na cidade do México fica em 14.866 por mês, a alimentação para um casal 2.700 por mês, luz, aquecimento, água, coleta de lixo, etc. 750, internet 350 e o transporte mensal 340, totalizando 19.006 mensais. A cena tech da Colômbia também está chamando a atenção. O Rappi é um dos grandes nomes do momento, mas ainda existe outras startups que não são tão conhecidas como brasileiros, como por exemplo a Mui e a Viaja Lá. Não se assuste com esses números que eu vou passar aqui para vocês, porque é isso mesmo, são 3 milhões por mês. A moeda da Colômbia é bastante desvalorizada e, infelizmente, eu não consegui encontrar dados sobre programadores sêniores na Colômbia, tá? Então, eu vou passar aqui sobre júniores e plenos. O salário do júnior é 3.500.000 por mês, chegando a um máximo de 8.250.000. E o salário do pleno é de 4.100.000, chegando ao máximo de 9.833.000. Para avaliar os custos da cidade, eu escolhi a cidade de Bogotá e o valor do aluguel de um apartamento de 1 quarto na região central da cidade fica em 2.085.000, alimentação 1.200.000, luz, aquecimento, água, coleta de lixo, etc. 177.000, internet 77.000 e transporte mensal 126.780,
dando um total de 3.665.780. Já pensou ter que trabalhar com esses números tão altos no dia a dia? Parece aquela época do cruzeiro e cruzado, né? Vamos falar agora do Peru, que é um país que também tem investido muito em iniciativas que atraem o capital estrangeiro. Além disso, tem uma das melhores faculdades de tecnologia da América Latina. No Peru, o salário de um júnior é de 1.600 pesos chilenos por mês, chegando ao máximo de 3.000 pesos chilenos por mês. Um pleno ganha 3.000 na média, chegando ao máximo de 5.000, e o sênior ganha uma média de 5.000, chegando ao máximo de 8.000. E para avaliar os custos de vida, eu escolhi a cidade de Lima. E em Lima, para você alugar um apartamento de um quarto na região central, você vai gastar 2.260, 800 de alimentação e de luz, aquecimento, água, coleta de lixo, gás, etc., 225. Internet você vai gastar 79 e o transporte mensal fica em 114, dando um total de 3.478. Você vê que já é uma cidade um pouco mais cara para morar comparando com os salários do programador. E então, algum desses países te chamou a atenção? Comenta no vídeo se você se interessou em trabalhar em algum desses países da América Latina. É uma boa oportunidade para você conseguir expandir a experiência da sua carreira. Além disso, não esquece de dar o like no vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo e de assinar nosso canal e ativar o sininho para você poder receber as notificações de todos os vídeos que eu posto durante a semana. Se tiver algum país que eu não abordei ainda e que você tem interesse de saber como que funciona o salário do programador nesse país, comenta no vídeo também que eu vou gerar novos conteúdos nessa série. Obrigada e até mais!